tudo bem? Estou gravando essa aula aqui para vocês, aula gravada, ainda não é uma aula ao vivo, mas estou planejando fazer uma aula ao vivo com vocês para a gente tirar dúvida, até interagir um pouco, mas enquanto isso vai ser uma aula gravada, tá bom? Essa primeira aula aqui eu vou fazer uma revisão do primeiro assunto que a gente teve, certo? Que é sobre conjunto. Conjunto, eu coloquei como tema conjunto dos números, conjunto dos números racionais e irracionais, porque como a gente já tinha visto na, nas nossas aulas no começo, né? A gente tem, vamos lá, vamos relembrar. A gente tem dentro de um grande conjunto, tá? Alguns conjuntos específicos. A gente falou sobre o conjunto dos números naturais, e aí só para a gente relembrar, conjunto dos números naturais basicamente são os números que a gente pode usar para contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente falou bastante sobre o conjunto, né? Depois dos conjuntos naturais, a gente vai ter o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros são todos os números naturais, porque eles estão inclusos um dentro do outro, né? Então, são todos os naturais mais os seus opostos, né? E lembrando, cuidado aí, diferença entre oposto, calma aí, que ficou ruim aqui, a diferença entre oposto, oposto e inverso, tá? Inverso. Vamos relembrar a diferença. Quando a gente fala de números opostos, a gente está falando de sinal. Então, por exemplo, o oposto de 2 vai ser menos 2. Quando a gente está falando de inverso, a gente está falando de inverter fração, né? Então eu tenho aqui, se era 2, então o inverso, vai ser 1 sobre 2. Professor, por que 1 sobre 2 mesmo, se era número 2? Porque o 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. Então a gente só vai fazer o que? Inverter. Por isso que é inverso, né? Porque a gente inverte o numerador e o denominador. Show? Massa. Então, voltando para cá. Então, a gente tinha os números naturais, que são os números positivos, que a gente pode contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, e os números quebrados? Eu não conto como quebrado, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, 3 maçãs ou 3 bolinhas, eu vou contar uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, né? Em nenhum momento eu estou contando meia bolinha, porque na questão de bolinha até dá, mas tem coisa que a gente sabe que a gente não tem como contar número negativo, número quebrado, tá, gente? Deixa eu apagar essa parte aqui pra gente não se perder e eu ter espaço também para trabalhar aqui dentro, tá? Então, ó, então vamos voltando para cá. Então, naturais, inteiros, que são todos os naturais mais os seus opostos. Depois dos inteiros, a gente vai ter o conjunto dos números racionais. E aí, o conjunto dos números racionais, a melhor definição que a gente vai ter aqui vai ser qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. O que isso significa? Tá? Isso significa que eu posso ter todos os números naturais dentro dos inteiros, dentro dos racionais, perdão. Todos os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais, tá? Então pensa num número natural. Vamos botar aqui 3. Professor, 3 é inteiro? Sim, 3 é inteiro, ó, tá aqui dentro. Tá? Então 3 também é inteiro. Ele é natural, ele é inteiro. Professor, e o 3 é racional também? O 3 é racional. Ele pode ser escrito na forma de fração? Pode, ó. 3 sobre 1, tá? Então ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. Vamos pensar num número que não seja natural. Não é natural, mas é inteiro e racional. Menos 2. O menos 2, ele é inteiro, porque ele é o oposto de um número natural. E ele também é racional, porque se eu for escrever ele na forma de fração, eu posso escrever menos 2 sobre 1, tá? Ou seja,
Então a gente pode ficar brincando com isso daqui, né, com qualquer número. Já vamos pensar num número que seja só racional, mas não seja natural e nem inteiro. Só racional e não é nem natural e nem é inteiro, tá? Qualquer fração, por exemplo, 3 dividido por 2. Toma cuidado quando você olhar uma fração, né? A gente já falou sobre isso mais uma vez, mas cuidado quando a gente for olhar para uma fração, porque para a gente saber se ele realmente não é natural, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dividir. Se eu dividir o 3 por 2, eu vou ter aqui, ó, 1, né? E aí, ó, 2 para chegar em 3 sobra 1, certo? E ó, como não dá para fazer, eu boto um zerinho aqui, uma vírgula, e aí ó, 2 vezes 5, 10. 10 para 10, nada. Ou seja, 3 dividido por 2, ou 3 meios, vai ser 1,5. 1,5 não é natural, então ele está aqui só dentro do conjunto dos números racionais, tá bom? Dentro dos números racionais, professor, agora por que o senhor colocou lá números racionais, números irracionais, não botou os naturais e os inteiros? Porque dentro dos números naturais a gente sabe somar, subtrair, sabe dividir e multiplicar também, tá? Dentro dos números inteiros também é mais simples, multiplicar, subtrair, embora às vezes a gente tenha dificuldade em fazer subtração, mas é um pouco mais simples. Dentre os números racionais é que às vezes ele pega um pouquinho, né? E é por isso que eu deixei um exercício para gente para transformação de dízima periódica, tá? Então, ó, só lembrando, dentro aqui dos racionais a gente vai ter dízimas, opa, dízima simples, dízima simples, dízima simples, dízima composta, tá? Então a gente vai ter dízima, dízima, dízima composta, e a gente vai ter o decimal exato, tá? Decimal. Só decimal exato só. Quer dizer, só vou escrever decimal. O que seria um número decimal? Vai ser, por exemplo, lá o 3 sobre 2. Professor, isso não é decimal? É sim, porque ele é a mesma coisa que 1,5. E ó, decimal exato, 1,5, né? Para quem não lembra, como é que a gente vai transformar isso daqui em fração? A gente pega ele e ó, puxa uma vírgula para cá. Isso não é a parte teórica, tá, gente? A parte teórica tá no caderno de vocês. Isso aqui é o modo prático da gente resolver essa questão, tá? A gente passa uma vírgulazinha para cá até ele virar um número natural. Então vai ficar 15. E aí, ó, como eu andei uma casa, eu vou acrescentar um zero embaixo. É como se fosse 1,5 dividido por 1. Então a gente andou uma casa aqui e botou um zero para isso, tá? Posso fazer mais exemplos daqui a pouco. Vou fazer logo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 2 quintos. 2 quintos. Não, 2 quartos. Tá? 2 quartos, ele escrito na forma de decimal, ele vai ser 0,5. 0,5, gente, é um decimal exato, ó. Ele para aqui, ó, não tem continuação, né? Como é que eu faço para transformar ele em fração de novo, professor? Ó, 0,5. Se eu andar um númerozinho aqui, eu vou ter 5 sobre 10. Ué, professor, mas 5 sobre 10 é a mesma coisa que 2 quartos? Sim, porque aqui eu vou simplificar. Ó, lembra que a gente simplifica muito dentro da sala de aula? Vamos simplificar por 5 mesmo. Né? Vamos dividir em cima e embaixo por 5, porque aí eu vou ter 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Professor, 1 meio ainda não é igual a 2 sobre 4, mas se eu simplificar 2 quartos, eu vou ter 1 meio. É a mesma fração, é questão de fração equivalente, que a gente já viu também dentro da sala de aula, tá? Deixa eu apagar essa parte do decimal que a gente já explicou. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no nosso caderno, que a gente falou muito sobre isso, tá?
Ou a gente também tem a ferramenta do Google Classroom, tá? Pergunta lá, manda mensagem também lá no Instagram dos alunos que eu respondo para vocês, tá? A dízima periódica simples é aquela fração que se transforma num número decimal que não é exato, ele fica se repetindo, né? Por exemplo, se eu não me engano, vamos botar aqui um terço. Um terço, ele é um número racional, só que quando a gente vai dividir 1 por 3, olha o que acontece. A gente já fez essas coisas, tá? Ó, tem que botar um zero aqui para começar, né? Aí 0, 3 vezes 3, 9. 9 para 10, sobra 1. E aí eu tenho que colocar um zero aqui de novo. Como eu já coloquei 0, eu não coloco nada aqui. Então 10, 3 vezes 3, 9. Ó, percebe que isso vai continuar. Ou seja, esse resultado aqui vai dar uma dízima periódica, ó. E qual é o período, professor? O 3 aqui, tá? A gente sabe como transformar isso daqui de forma prática e na teórica também, a gente viu as duas formas, tá? Então, ó, só lembrando, quando é dízima periódica, a gente anda a vírgula até o período morrer, né? Onde é que ele morre? No 3. 3, subtrai tudo o que vem antes dele, nesse caso aqui a gente vai subtrair o 0, e vai colocar um 9 para cada período. Ó, 3 nonos. Aí você olha e faz, professor, mas 3 nonos não é igual a 1 terço. É sim, porque se eu simplificar por 3, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 1 sobre 3. Tá bom? Então, dízima periódica simples é aquela dízima, aquele número que se repete depois da vírgula. Assim que eu coloco a vírgula, ele começa a se repetir. A dízima periódica composta, eu não vou ficar aqui me demorando muito em cada um desses daqui, mas vai ser aqueles números, por exemplo, 1,23, e aí ele começa a se repetir no 3, ou seja, depois da vírgula ele tem número e depois é que ele começa a se repetir, tá? Como é que a gente transforma isso daqui mesmo? Quase a mesma coisa que o outro, de forma prática, né? A gente vai pegar 123 menos 12 dividido. Qual é a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta? É que na dízima periódica composta, além de colocar um 9 para cada período, que está repetindo uma vez só, então eu vou colocar só um 9. Eu vou colocar um 0 para cada anteperíodo. Professor, o que é anteperíodo mesmo? É esse valor que fica aqui entre a vírgula e o período. Isso aqui a gente vai chamar de anteperíodo. Período. Show? Então vou colocar um 0 aqui. Nesse caso aqui a gente vai ter 1 sobre 90. Isso aqui ainda dá para simplificar por 3, tá? Vai ficar... deixa pra lá. Depois vocês fazem. Tá, gente? Basicamente é isso, tá? Professor, certo, faltou os números irracionais. Os números racionais, são todos que podem ser escritos racionais. São os que podem ser escritos na forma de fração. O que são os números irracionais? Que a gente coloca ele aqui no cantinho. São os números que não podem ser escritos na forma de fração. Professor, quais são mesmo os números que não podem ser escritos na forma de fração? Os números que não podem ser escritos na forma de fração, geralmente não, são basicamente as raízes não perfeitas, tá? Então entra aqui, deixa eu jogar aqui. Raiz de 2, tá? Raiz de 3, raiz de 5, tá? O número π, que é aquele número 3,14, blá 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 blá, ele não termina, tá? Basicamente são as dízimas não periódicas infinitas, tá bom? Massa, deu pra gente relembrar aí, não vou me demorar, lembrando até porque isso aqui é uma aula de revisão, tá bom, gente? Daí o que vocês vão fazer?
Qual vai ser o exercício? Eu mandei um exercício para vocês, é, que vocês quando... Deixa eu passar aqui a tela. Quando vocês entrarem aqui no site de vocês, vocês vão ver aqui quatro postagens. Se vocês observarem, uma dessas postagens foi feita no dia 20 do 4, então provavelmente vocês já devem ter visto ela já. Mas vocês vão focar nessas três, ó. Dízima periódicas, tá? Essa daqui de dízimas periódicas vai ser uma lista de exercícios com dízimas periódicas para vocês transformarem em fração, tá bom? Essa segunda aqui, que está como terceira aqui, é porcentagem, são exercícios de porcentagem, que também a gente viu, está lá dentro do assunto de números racionais, tá? E esse último aqui é um documento que quando vocês abrirem ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para isso daqui e aí vocês vão clicar nesse link e esse link aqui ele vai abrir essa página aqui, que é uma página do Khan Academy. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios de aqui, ó, conversões entre porcentagens, frações e números decimais, tá? Só precisa pegar esse bloco aqui, ó. Tá, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, praticar, ó. Vou até abrir um pra gente ver. Vou botar aqui, converta números decimais em porcentagens. Melhor, vamos pegar, converta frações em porcentagem. Não, vamos pegar esse primeiro mesmo. Então, ó, ele vai abrir uma caixinha aqui, ó, pronto para praticar? Sim, vamos lá. Então, ó, expresse 0,31 como uma porcentagem. 0,31 é a mesma coisa que 31%. Eu escrevo aqui 31 e verificar. Acertei, ó, bom trabalho. E aí ele vai passar. Próxima pergunta. Aí você vem aqui, 1,3 como uma porcentagem, 130%. Aí você vem aqui verificar. Acertei, óbvio, né? Espero não errar nenhuma. São 4, se eu não me engano, tá? Para cada um. Então 0,02 como porcentagem, 2%. Então aqui verificar. Eu vou errar de propósito essa última, gente, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam como é que funciona aqui. Então, expresse 1 como porcentagem. O certo seria 100%. Mas eu vou botar aqui 10%. E olha o que acontece quando eu erro. Ainda não é bem isso. Tente de novo. Então, ó, ele pede para obter ajuda ou pular para a pergunta por enquanto. Nunca clica aqui em pular a pergunta para vocês poderem aprender melhor. Você pode vir aqui, ó, quando você coloca obter ajuda, ele vai abrir como é feito o exercício, entendeu? E ó, bem completo mesmo, se eu não me engano ele coloca até umas videoaulas aqui bem didáticas, vocês sabem que eu já indiquei esse site para vocês. Conversão de números decimais em porcentagem. Assiste, ó, olha como é curtinho, gente, 2 minutos e 36 segundos. Isso aí você assiste bem rapidinho e volta aqui e faz os exercícios, tá? E aí é até bom que se vocês forem olhar direitinho esse site, ele até acumula ponto, é como se fosse um jogo, entendeu? Então, ó, deixa eu fechar aqui para vocês verem de novo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, vocês vão fazer todos esses exercícios aqui do lado direito. E aqui são algumas videoaulas, se vocês quiserem assistir, eu indico, tá bom? É isso, gente. Tá? Eu não tenho mais o que falar aqui não. Lembrando, a gente ainda pode usar o Google Classroom, tá? Que é lá a sala de aula do Google. A gente pode usar o Instagram, que é o nosso meio de comunicação, tá? E aí vocês podem usar o e-mail que a escola vai promover também para vocês tirarem dúvida. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima aula e façam os exercícios.